Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos ainda falando sobre as parábolas de Jesus, estamos quase terminando o livro de Mateus. Então, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno de estudos, não esqueça disso. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a parábola das bodas e da veste, ou das vestes nupciais. Ela está no livro de Mateus, no capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Existe uma parábola paralela a esta que está em Lucas 14, do verso 15 ao verso 24. Mas se o amado ler com calma, você vai perceber que existem diferenças destas duas parábolas, existem duas formas diferentes de apresentar isto. E nesta de Mateus, que nós vamos estudar agora, nós vamos observar a necessidade de estarmos revestidos de Cristo, como a veste nupcial. Então, este revestimento, esta veste, na verdade, é o próprio Cristo. Vamos ver como é que isso acontece? As duas parábolas, portanto, elas estão no livro de Mateus e no livro de Lucas. Nós vamos estudar o livro de Mateus, que é muito mais completo, ele está trazendo para nós uma expressão um pouquinho mais aprofundada disso tudo. Então, veja lá. Em Lucas, nós temos uma parábola que fala sobre uma grande ceia. Esta parábola foi contada por Jesus quando ele estava na casa de um fariseu. E isso aconteceu um pouco antes da última viagem de Jesus para Jerusalém. E aqui não havia ainda toda aquela situação desagradável entre ele e os poderosos, os líderes, os sacerdotes. Então ainda havia uma situação um pouquinho mais amena entre eles. Nesta parábola de Lucas, a ceia, o jantar, ele estava sendo patrocinado por um anfitrião particular, era uma pessoa, era um rico, ele tinha bastante dinheiro e ele estava oferecendo então uma ceia para as pessoas. Entretanto, quando ele manda os seus servos convidarem as pessoas dão desculpas. Eu tenho um campo, eu comprei um boi, eu casei, eu isso e aquilo, e não davam muita importância para o convite desta pessoa. E os convidados, portanto, eles foram desdenhosos, eles não levaram a sério o convite e eram até certo ponto descorteses. Entretanto, nesta parábola que nós vamos estudar hoje, na parábola de Mateus, a ceia era para comemorar as bodas de um rei. Então, a situação é um pouquinho diferente, né? Essa parábola foi dada por Jesus quando ele já estava no templo, ele estava no templo de Jerusalém e ele deu esta parábola para as pessoas que estavam ali, inclusive os sacerdotes, os principais, eles estavam ouvindo a parábola e já havia uma situação um pouco mais pesada entre eles. As bodas era do filho deste rei. Então ele estava fazendo uma grande festa exatamente para comemorar o casamento do seu filho.
E ele manda os seus servos convidarem as pessoas, eles saem para convidar os poderosos, os ricos, os donos disso, os donos daquilo, ou seja, as pessoas de maior influência, as pessoas mais conhecidas. E esses eram um pouco mais rebeldes, foram um pouco mais violentos. E, por ocasião disso, o rei, como retribuição a esta violência, ele acaba destruindo todos aqueles convidados que foram violentos com os seus servos. Muito bem, quando Jesus dá esta parábola, né, quando ele conta esta parábola para os poderosos, os sacerdotes, ele tem um objetivo em mente, ele quer uma coisa. Qual é o objetivo de Jesus ao contar esta parábola? Ele quer comparar o seu evangelho, o evangelho que estava sendo dado, que estava sendo pregado, com um banquete, com uma festa. Não é raro nós vermos na palavra e vermos na interpretação da palavra que as mensagens, as palavras, o ensinamento é sempre comparado com alimento, com comida que nutre. É claro que não o corpo, mas a alma, o espírito. Então, o que nós vamos observar aqui é que Jesus está fazendo esta comparação do seu evangelho com um banquete, com uma festa, porque afinal de contas, como nós vamos ver, haveria um casamento, haveria uma cerimônia de união de Jesus com a sua igreja. A comunhão, a excelência de tudo que foi feito, de tudo que foi preparado, a comida, o lugar, as vestes, tudo era de bom e de melhor. Haveria a comunhão, a companhia, a proximidade dos convidados com o anfitrião, com o rei, com o seu filho, com aquele que estaria casando. Isso dá a ideia de que o evangelho é um evangelho de comunhão, é um evangelho de excelência, do que existe de bom e de melhor, do que melhor existe para Deus dar aos seus filhos, aos seus servos. E esta proximidade, este conviver com o anfitrião, que é o rei, que tem aí o casamento do seu filho, o seu filho também estará neste casamento. É um banquete não físico, é um banquete espiritual. E o que é que este banquete espiritual está servindo? Ele está servindo perdão, ele está servindo favor de Deus, ele está servindo paz, ele está servindo uma consciência tranquila, ele está servindo as mais preciosas promessas, ele está servindo um acesso ao trono da graça, ele está servindo toda a companhia, todo o conforto do espírito, toda a segurança de uma vida que é uma vida eterna. Ou seja, de que ele está falando? Ele está apresentando para as pessoas a chamada boda do Cordeiro, quando o Cordeiro de Deus está agora fazendo um enlace matrimonial, casando com a sua igreja, as bodas do Cordeiro. Muito bem, os convites foram feitos. O rei, então, ele separa os seus servos e ele manda os seus servos para ir até o local onde os convidados estavam e fazer o convite a estes convidados, a esses nobres convidados. O primeiro convite, eles não quiseram, eles repudiaram, eles rejeitaram, eles nem aceitaram o convite. Eles foram indiferentes, eles simplesmente disseram:
nós não queremos. Nós não queremos nos envolver neste caso. Nós não queremos ir à festa, nós não queremos ir a uma festa, ao casamento do seu filho, às bodas do seu filho. A gente não quer. Ou seja, eles foram, num primeiro momento, indiferentes. Dizem os estudiosos que nas festas daquele tempo, nas grandes festas, se fazia um convite prévio, que era um convite para que as pessoas já fossem se preparando para a festa. E aí, quando a data da festa se aproximava, haveria um outro convite e haveria assim uma confirmação de convite. Muito bem, então este convite já foi negado de imediato. No começo já foi negado. Um segundo convite foi feito. E neste segundo convite, o jantar já estava preparado. Todas as providências já haviam sido feitas. O lugar já estava preparado, tudo já havia sido providenciado, já estava pronto para que os convidados chegassem. Neste segundo convite, eles não foram indiferentes, eles foram violentos. Eles não só ridicularizaram os servos, como eles desprezaram o convite, mas eles foram além. Como eles foram além? Eles chegaram a preferir as coisas do dia a dia. Não, eu quero ficar trabalhando, eu não vou na festa, eu quero aqui, não quero lá. E alguns deles chegaram a maltratar os servos, agrediram alguns desses servos e chegaram a matar os servos. Ora, nesta circunstância, o que faria o rei? O que faria o rei? O amado já deve ter lido a passagem, já deve ter visto a passagem, e o que acontece é que o rei destrói os maldosos, ele incendia a cidade. E é interessante isso, porque se nós formos comparar o que Jesus está contando aqui em forma de parábola e o que efetivamente aconteceu, nós vamos ver uma proximidade muito grande. Então veja, um primeiro convite, ninguém quis saber nada, absolutamente nada. O próprio Jesus foi mostrar os convites, foi levar o convite, tudo já estava pronto, já estava tudo preparado. O que eles fizeram? Eles maltrataram, eles agrediram e eles chegaram a matar. Eles chegaram a matar. Ora, Jesus disse que haveria uma destruição daquele lugar por conta desta ação maldosa. O que acontece em Jerusalém logo depois que Jesus morre? Jesus morre com uns 34 anos, mais ou menos, 33 anos, é quando ele é crucificado, quando ele morre, nesse segundo convite. Então, o que acontece agora? Em 70, ou seja, alguns anos depois da morte de Jesus, depois deste recusar, desse desprezo, de que eles preferem uma coisa e não querem se juntar a Deus na sua grande cerimônia, na boda do Cordeiro, o que acontece é que os romanos invadem Jerusalém e eles destroem Jerusalém, eles queimam Jerusalém. E Jerusalém fica totalmente destruída e quem não morre ali, ele é espalhado pelo mundo. Bom, o que acontece depois é que a festa ainda aconteceria. Amados, a festa ainda vai acontecer. Ela ainda vai acontecer com quais convidados? Com os outros convidados. Não com aqueles chiques e especiais, né? Mas com qualquer pessoa. Por quê? Porque este grande rei, ele queria comemorar esta união, ele queria celebrar a união do seu filho com a igreja, as bodas do Cordeiro. Então, o que ele fez? Ele manda os seus servos
que trouxessem convidados, que fizessem convidados para qualquer pessoa. Ora, qualquer pessoa na parábola é quem? Não são mais os principais, porque eles já negaram. Não são mais os judeus, porque eles já negaram, inclusive mataram a Jesus e mataram os profetas. Então, para quem o convite estava sendo agora aberto? Para qualquer pessoa, ou seja, fora dos judeus, fora dos sacerdotes e dos principais. Neste sentido, ele alcança a nós, ele alcança os chamados gentios, os que não eram, né, da linhagem, os que não eram judeus. Estes vão ser convidados. E, amados, estes aceitam o convite. Foram chamados bons e maus, não interessa. Foram chamados todos, foram chamados pelo caminho. Nós, antes de sermos chamados, nós não éramos 100% bons. Haviam os melhores, haviam os piores de nós. Nós fomos chamados no estado em que estávamos. Agora, olha que coisa interessante. Quando estas pessoas são chamadas para o casamento, elas vão até o reino e lá lhes é entregue uma veste que é específica para a festa, que são as chamadas vestes nupciais. Isto era um costume e que Jesus está usando aqui como uma parábola. Nós tínhamos as nossas vestes antigas, nós tínhamos o nosso jeito de vida antigo, mas como nós fomos chamados para uma festa e nós aceitamos o convite, quando nós fomos à festa, nos é dado uma outra veste. Então, esta veste é tirada, a nossa é tirada, e é dada uma outra veste, uma veste de festa, uma veste especial. Nós trocamos de roupa. E a festa acontece e nós vamos para a grande cerimônia. Né? Então, quando nós entramos no grande salão, quando acontece a grande festa, olhando os convidados, nós vamos ver que estes convidados tinham vestes especiais. Então, o que nos diferenciará, que nos diferencia na festa, na cerimônia, depois do convite, depois de aceitado o convite, são as nossas vestes. Ninguém poderá estar vestindo algo diferente do que a veste nupcial, do que as vestes da cerimônia. Nós não seremos admitidos. Então Jesus explica isso. Como Jesus explica? Ele diz o seguinte, que andando na festa, ele viu uma pessoa que não estava usando a veste. E ele chega até esta pessoa e ele diz isso para a pessoa, você não está usando a roupa. E ele pergunta, por que não está usando a roupa? Aqui é uma coisa interessante, porque na nossa língua, no português, não há diferença entre o primeiro não, que é citado, e o segundo não. Não é traduzido como não, nós não temos diferença na linguagem. Entretanto, como ele foi feito, quando ele foi escrito em grego, existe uma diferença na expressão não, a primeira, e a expressão não, a segunda. A primeira expressão, quando ele diz que a pessoa não estava vestindo a roupa, aquele não, ele significava apenas um fato. Um fato. Você não está com a roupa. Isto é um fato. Inquestionável. Não se duvida, não se questiona, não se tem outra alternativa. Você não está usando esta roupa. Muito bem. E aí, ele questiona a pessoa. Por que não está usando a roupa? Agora, este não, na nossa língua, como ele está seguido da pergunta por quê, a gente tem uma ideia da tradução.
é que em grego isso não precisa acontecer. Então, a segunda vez que ele fala não, ele está, em verdade, mencionando a intenção da pessoa. Primeiro eu vejo que a pessoa não está usando, e depois eu entendo no interior da pessoa, então eu vejo por fora que ela está sem a roupa. Depois a roupa nupcial. Depois eu olho por dentro e eu vejo que o não estar sobre a roupa, não estar com a roupa nupcial, tem um sentido de propósito, de intenção. Em verdade, a pessoa não queria usar a roupa nupcial. Ela não queria mudar a sua vida. Ela não queria mudar o seu comportamento, a sua história. Ela não queria modificar-se. Ela não queria vestir roupas especiais, roupas de festa, roupas de santidade. Então, aqui nós vamos observar o seguinte: Jesus está explicando o seguinte. Primeiro, ele não estava porque ele não tinha vestido. Segundo, ele não estava porque ele não queria vestir. São duas coisas diferentes. O não estar vestido e o não estar vestido porque não quero. Eu não quero mudar a minha vida, eu não quero mudar o meu comportamento, eu não quero. Eu quero estar na festa, mas eu não quero mudar a minha vida. Não é possível isto. Tanto isto não é possível que o rei, então, manda que os seus servos peguem esta pessoa que não está usando uma veste e que a jogue para fora, nas trevas, ou seja, para o inferno. Ou seja, ele vai sair onde não há luz, onde não há iluminação, onde não há uma cerimônia de comunhão e de bênçãos. O agir desta pessoa era rebelde. Ela tentou entrar na festa de penetra, mas não existe penetra no céu. Não existe um convidado que não esteja disposto a mudar a sua vida e ir para o céu. Não é possível estar nas bodas do Cordeiro sem estar com as vestes corretas. Isso é rebeldia, isto é pecado, isto é deslealdade. A pessoa vai ser retirada e vai ser jogada fora, como aconteceu com esta pessoa rebelde. Então, o que significa esta veste nupcial? Amado, muita atenção com isso. Nós deixamos as nossas vestes velhas, as nossas vestes antigas. O que significa deixar as vestes velhas? Nós deixamos o nosso eu antigo, nós deixamos o nosso eu pecaminoso e nós vestimos vestes, roupas de núpcias, vestes diferentes, porque estas vestes são vestes de santidade e são vestes de justiça. Eu só posso estar na festa, eu só posso estar nas bodas do Cordeiro se eu estiver com vestes de justiça, com vestes de santidade. No final das contas, a própria palavra nos diz que nós devemos deixar o nosso eu, que nós devemos deixar a nossa autossuficiência e nos revestirmos de Cristo. Então, nós temos que agora estar revestidos com uma roupa, uma nova pessoa, que é o próprio Jesus Cristo. Amém, amados? Bons estudos.